mudar em qualquer tempo que nós vamos seguir vendo, né, os tempos verbais, é uma ordem de pergunta que ela não muda. Então, o verbo, ele vai passar no começo da frase. Só que essa aqui é uma exceção, né? Porque existem duas formas de perguntar. Eu posso dizer, am I a teacher? Está perguntando para vocês, eu sou uma professora? Ou vocês podem me perguntar. Aí muda, are you? Você é. Mas a ordem é sempre essa. Na afirmação, sujeito, verbo, objeto. Na pergunta, verbo, sujeito e objeto. Aí é o que inverte. Aí tem um quadro exemplificando aqui para vocês. E vamos para o exercício. Então era para fazer perguntas com as palavras que estavam soltas. Como é que ficou a primeira? Isso mesmo. Is your mother at home? Is, verbo, your mother, sujeito, at home, objeto. Segundo. Are your parents well? Are your parents well? Terceiro. Is your job Isso mesmo. 4. Are the shops open today? Are, verbo, the shop, sujeito, open today, objeto. Número 5. Como? Are you interested in sports? Isso. Número 6. Isso. Número 7. Estão acompanhando? Não sei se vocês tinham feito. Número 6 que é o caso. Is, que é o verbo. Na frente do. Isso. Na pergunta, eles vão ficar sempre aqui no começo da frase. Tanto am, como is, como are. Sempre a frase na pergunta vai começar com o verbo. The post office, no caso. O sujeito é the post office, o correio. Isso que eu ia perguntar o que é para mim. É correio. Depois a próxima, já vamos a 7? Não? Are your children at school? Isso. Número 8. Is the new mobile channel? Isso. 9. Is he charming? Isso. E número 10. Are they students? Isso. Então viram que não tem segredo, né? Só passar o verbo para frente do sujeito. Esse é o verbo ser e estar. Um verbo só para ser e estar. Eu sou, eu estou. Em português nós temos dois verbos, um para ser e outro para estar. Em inglês o ser e estar estão no mesmo verbo, que é o verbo to be, que conjugado vira am, is e are. Mas ainda continuando no presente simples, tirando essa exceção do verbo to be, porque o verbo to be é um verbo de estado. Agora nós vamos ver os verbos de ação. Então eu trabalho, I work. Sujeito, verbo. You work, he works, we work, you work and they work. O negativo, como é que eu faço? Aí eu preciso de um verbo chamado auxiliar. Então, I do not work. Eu coloco não depois do auxiliar. You do not work. Mas aqui ele está contraído, né? Que também é possível de ver. Don't. A gente só vai usar essa forma se for para, no caso, a rotina. Rotina, ações habituais. E aí embaixo vocês têm uma regrinha para o he, she e it, que é a terceira pessoa. E vocês vão ver que em muitos outros assuntos que nós vamos ver, eles sempre são os diferentes, eles sempre têm uma regrinha diferente. Então aqui, I work, mas she works. Ela trabalha com um S no final. I play, he plays. Não esqueçam de pôr o S. A maioria dos verbos vocês vão colocar só o S, mas vocês lembram que tem umas exceções, né? Os que terminam em O, como por exemplo go, ES. Os que terminam em CH, SH, também segue a regra do ES. X também. Depois tem os que terminam em Y, precedido de consoante. Quando for vogal não muda nada, só acrescenta o S. Então, por exemplo, she, ela toca piano.
apostila aqui muda. Eu corto o Y e acrescento o I antes do ES. Studies. E a última exceção que é o verbo ter. Ele muda bastante. Não é só acrescentar S, fica só com as duas primeiras letras e depois entra a letra S. He has. Como é que eu vou fazer perguntas? Para he, she e it, eu vou usar o does. E para as demais pessoas eu uso o do. Vocês vejam que ele está fazendo o mesmo trabalho que o am. Ou seja, quando um está na frase, lembra que eu falei na aula passada, o outro não aparece. Ou eu vou usar um, ou eu vou usar o outro. Porque a função deles é a mesma, que é auxiliar. Eles são os verbos auxiliares na frase. Então, vamos usar, ele tinha que mudar as sentenças. Para a terceira pessoa, o primeiro exercício. I listen to the radio. She listens. He lives in an apartment. We live, sem o S. They have 5 children. He has. I don't smoke. My mother doesn't smoke. Atenção que quando eu fizer o negativo, eu não coloco S no verbo. Doesn't smoke. O S é só para afirmação. Na negação eu não preciso do S porque já tem o auxiliar me dizendo que tempo que está o verbo. E ele já está, essa é a função do auxiliar, dizer que o verbo está no presente. Então não preciso. Mas na frase afirmativa, se eu não colocar o S, o que mais vai indicar que está no presente? Se eu só jogar o verbo solto ali, não vou saber se está no infinitivo e que tempo que está. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Essa é uma chatinha. Eu confundo esses auxiliares aí, tipo, quando é para usar, né, a interrogação, negação. O que tu pode, por exemplo, isso aqui é uma frase afirmativa. A afirmação, ela não leva auxiliar. A afirmação não leva auxiliar. É a única que não leva. Pergunta e negação levam auxiliar. O pronome e o verbo de vida. Isso. O pronome, o verbo auxiliar e o verbo de ação. Pode vir uma pessoa já direto também, né? O nome da pessoa. Por exemplo, O nome dele. Paulo. Paulo plays the piano? Isso. Uhum, sim. Pode, direto. Porque ou vai estar Paulo ou vai estar Ri. Ou um ou outro. É um pronome substantivo ali. Mas lembrando português. Eu não tenho uma coisa que eu não tinha entendido. O quê? É dentro da mesma matéria. Sim. Estamos jantando agora e nós estamos tendo janta agora. Eu não entendi direito para traduzir. We having dined now. Aonde que está? Não, foi uma... Uma frase que tu viu. Aí é outro tempo, que é o próximo. Eu não coloquei exercício do outro. Que é o tempo que nós vimos na última parte da aula passada, né? Então tu disse: We are having dinner now. Nós estamos jantando. Mas é porque o verbo jantar é formado de 2 palavras. É have dinner. Não pode dizer separado. Se eu falar só dinner, vai ser o substantivo janta. Então aí é o verbo jantar. Have dinner. Tem que ter os dois juntos. É o verbo conjugado. Nós estamos jantando. Não sei se esclareceu a tua dúvida. Então, indo para o exercício número 2, completar com do ou com das as perguntas. A número 2. Do you. Estou me referindo a you. Número 3, quem é o sujeito? É sua filha, né? Sua filha. Sua filha é o sujeito. Sua filha eu substituo por quem? Ela, she. Então com she eu vou usar? Does. Depois o número 4 se refere a you, então eu uso?
Seu irmão, no caso. Seu irmão ri. Então eu vou usar does. O número 3, as palavras estão misturadas e vocês tinham que colocá-las em ordem para formar uma pergunta. O objetivo desse exercício é justamente ver se vocês estão com a ordem já fixa, como que eu formo uma pergunta. Então, na frase número 2, quem tem que vir primeiro? O auxiliar. Então, do, depois o sujeito, you. Drink beer. Isso, drink beer. Do you drink beer? O terceiro. Do you go to the supermarket? Do you go to the supermarket? Primeiro o auxiliar, do, depois o sujeito, you, depois o verbo, go, e o objeto, to the supermarket. Número 4. Quem é o auxiliar? Does. E o sujeito? Wife. Tem mais uma coisa junto com wife. Sua esposa. Your wife. Ela. Tu pode dizer does she ou does your wife. Ou um ou o outro. Does your wife? Verbo. Watch. Assistir. O quê? Soap opera, novela. Aonde? On TV. Isso era novela. É, soap opera. É por causa que nos Estados Unidos as primeiras novelas elas eram patrocinadas por uma marca de sabão. Soap é sabão. Então daí vem o nome soap opera, ópera de sabão. Caramba. E o número 5, que é o auxiliar que eu uso. Does, sujeito. Your mother, verbo. Wear, que é usa. Glasses. A sua mãe usa óculos. Eu vi uma outra coisa aqui também, só que é com aqueles off-team. Tinha duas formas de montar. Tu anotou aí? How often? Isso mesmo. Com que frequência? E daí depois vem a ordem normal. Primeiro, eu vou colocar isso aqui que eu acho que fica mais fácil de visualizar. Tem uma ordem e ela nunca muda. Só manda qualquer borracha, eu acho que é esse daqui, né? É. Olá, tudo bom? Então, tem uma ordem, como eu estava falando para vocês. Em primeiro lugar, como ele tinha falado, eu não coloquei aí, mas é bom que vocês saibam a ordem. Em primeiro lugar, eu vou ter o que é chamado WH. Desculpa. Em primeiro lugar, eu vou ter o que eu chamo de WH, mas a exceção é o how. Então, WH você já deve conhecer. Quem são eles? Isso. Eu vou ter why, que é o porquê. Eu vou ter where, que é o onde. Eu vou ter what, que é o que. Eu vou ter who, que é quem. E eu vou ter exceção que não começa com WH, que é o que ele falou lá, que é o how. Então, essa é a ordem da pergunta. Em primeiro lugar, eu vou ter os WH,
why, what, where, when, que é o quando, ou o how, que é o único que não tem o mesmo comecinho. Aí depois eu vou ter o auxiliar, que vai ser tudo. Nós vamos ver outros auxiliares depois, que é do passado, do futuro. Que página que é isso? Não. Esse não tem, eu estou trazendo esse tema porque ele levantou, eu acho que é bom vocês terem anotado. É bom anotar essa ordem, porque ela é uma ordem que ela não muda. Seja passado, presente e futuro, vai ser sempre essa ordem. O am, o is, o are. Enfim, depois a gente vai ver o tempo passado, o futuro, todos os outros tempos. Segundo lugar não muda, é o auxiliar. Depois vem o sujeito. Aí vai entrar o I, you, Mary, John, enfim. Aí vem o verbo de ação. Vem o verbo de ação e, por último, o objeto. Então, dá para usar o exemplo que ele falou ali. Ele falou how often, que é com que frequência. O how e o what, aí você deve, mas e esse often? É que o how e o what nós juntamos com outras palavras no comecinho, para fazer a pergunta. How often, com que frequência? How far, que distância? How deep, qual profundidade? Então, o how nós vamos juntando com outras palavras, mas ele sempre na pergunta vai estar aqui no começo. Depois auxiliar, sujeito, verbo de ação e objeto. Essa ordem não muda. Eu vou pedir para vocês abrirem aí na página. Todos os exercícios do começo aí, vocês que não estavam na última aula, nós já fizemos durante a aula. Hoje nós vamos começar no passado simples. Isso. Past simple que está na página 16. Então, vamos começar pelas táticas de leitura. O que nós vimos que a gente faz primeiro, na última aula? Antes disso, o título do texto para ativar o esquema que vocês já têm na mente. Porque de todos os assuntos vocês já têm um conhecimento prévio, de várias áreas, pela leitura que vocês fazem, pelos sites que vocês visitam, vocês já têm uma leitura disso. Então, com base no título do texto, sem ler o texto, eu quero ver o que vocês conseguem trazer à tona. Ação religiosa no Sri Lanka. O que vocês sabem sobre isso? O que vocês já leram? Já acho que falar. Sri Lanka. É uma guerra civil que tem alguma tensão lá, né? Então, essa é a primeira parte de interpretar um texto. Pelo título, vocês já vão tirar o que eu sei daqui. Aí, a segunda parte é o que ele falou. Procurar os cognatos. O que são os cognatos? São palavras similares ao português. Então, de cara, aí, o que vocês já conseguem identificar? Se vocês têm marca-texto, caneta, já vão marcando, já vão circulando. Vamos aí no primeiro parágrafo. O que vocês identificam de conhecido? O que tem de conhecido? New. Grupo. Abolição ali. Aí embaixo tem lei, né? Lei sobre. Isso. Eu só consegui ver comida aqui. Isso, comida. Prepara. É interessante vocês irem marcando, porque depois, quando vocês olharem todas as palavras marcadas, vocês vão fazer um agrupamento e tentar interpretar o texto a partir daí. Depois do segundo parágrafo.
Somente? Nacionalidade, nacionalista, seria Isso, discurso, speech, né? isso. Aí também entra o conhecimento que vocês já têm da língua, palavras que pode não ser cognato, mas vocês já reconhecem de outras leituras. Depois, no terceiro, Mais muitos alguns. 9 meses 9 meses atrás, atrás. explicitamente usar uma coisa, teoria racial, isso é racial, Uhum. retórica. Isso, retórica. Que esse aqui é macaco mesmo? Não. Monge. Monge, Monge, que é macaco. É líder, alguma coisa, este líder. Somente os monges podem salvar a raça, é isso? Isso. Três quartos da população de Sri Lanka, é isso? Isso. Depois, no parágrafo seguinte, Símbolo, leão, símbolo leão. Antes tem uma palavra que eu acho que vocês Pôster. conhecem. Pôster. seria dedicado esse verbo aí que está chegando? É um pôster. Normal. Normal, né? Esse aí seria dedicado, esse verbo aí? Qual? Esse seria dedicado a pôster, dedicado ao leão? Não. Eu não vou falar ainda porque depois nós vamos trabalhar em cima dessas palavras que estão marcadas. Além de terra, leilões, Isso, terra. Depois tem uma palavra do mesmo grupo de terra, um pouquinho mais pra frente, na linha seguinte. Tem coisa de pessoas, Musa nem é muçulmano? É, muçulmano. Deus aceitando, aceitado, Ok? E no último parágrafo, o que vocês encontraram parecido? certificados, certificados, Uhum. sistemas de novo, Sistemas. minority, Ante, igual em português. aceitável consumo. Uhum. Aceitável para consumo. Essa t-shirt, isso aqui é. Deixa eu ver a camiseta. É, camiseta. Uma palavra que nós emprestamos no inglês. Com base nessas palavras que vocês já localizaram aí no texto, vocês confirmam a primeira ideia que vocês tiveram no texto? Ou mudou alguma coisa? Confirmaram? Não mudou nenhuma ideia que vocês tinham a respeito do texto? Esse budista é budismo, isso aqui? É budista. Agora esse sim, ralés, que a gente não tem com budismo aqui, o que seria? É uma raça que tem no país. E são eles que estão reivindicando os direitos deles. Então nos novos, esse budista assim, ralés aí, o grupo do Sri Lanka, Agora, com Não é o base... adjetivo 4 esse sinalés aí, será? Oi? Não é o adjetivo 4 isso aí? É um grupo dentro do país. É um grupo dentro do país. Eu identifiquei um monte de palavras, mas ainda assim tá confuso. Tá confuso o texto. Tem um monte de vocabulário que eu não. É falta de vocabulário. Eu vou